Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? Estamos aqui mais um dia na presença do Senhor. Espero que todos estejam bem. Espero que todos estejam aí na esperança de que Deus vai... Na esperança e na certeza de que Deus vai trabalhar hoje no teu coração. Vai trabalhar essa palavra aí dentro de você. Amém? Hoje a palavra que Deus trouxe para nós vai estar lá em Marcos. Vamos lá? Lá em Marcos 10, lá no 47, amém? E a palavra diz assim: e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim? E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amém? Essa é a passagem que nos fala do cego de Jericó, né? Ao qual ele vivia à beira do caminho, a palavra diz, né? No caminho que saía de Jericó. E Jesus estava passando por ali com seus discípulos. E como sempre a multidão, né? Em torno de Jesus. Mas lá no fundo ele ouvia aquela voz clamando por ele. E o Senhor, ele já entra falando com você nessa tarde. Ele vem dizendo para você que ele tem ouvido o teu clamor. Ele tem ouvido você aí nessa beira do caminho, perdido, sem saber para onde você vai, sem saber o que fazer, muitas das vezes. Mas Jesus vem dizer para você que hoje ele está passando aí nesse caminho. E para você que se encontra na beira do caminho, clama por ele como esse cego, sabe? Hoje é tarde de clamar para ele, de chamar por ele, sabe? Porque ele passa na nossa vida e nós não podemos deixar que Jesus ele passe pela nossa vida e nós ficamos despercebidos, sabe? E hoje, ainda que seja através de um vídeo, de uma live, que você possa ouvir, porque é a palavra sendo ministrada, sabe? A palavra do Senhor, ela não volta vazia. E Jesus ele passava com os discípulos, de repente ele ouve essa voz chamando, sabe? Mas essa voz era uma voz diferente. Eu não vou nem passar o que muitos estudiosos ou pessoas levantam informações sobre o passado desse cego, sabe? O Bartimeu, que é o pai dele, né? O cego, o nome do pai era Bartimeu. E existe em torno toda uma história que, né, não relata na Bíblia, mas que pode ter as suas verdades, como também pode não ter, né? Mas era um cego que ele tinha, assim, um passado, porque a Bíblia diz que ele tornou a ver, então ele já via antes. Algo aconteceu, sabe, para que ele parasse de enxergar. E eu venho já começar a falar para você dessa forma, que se tem algo aí que você via antes, tem algo aí que você enxergava, você tinha visão, sabe, você conseguia ter uma visão além daquilo que você estava vivendo e hoje você já não tem, sabe? O Senhor vem falar dessa visão perdida, desse sonho perdido, de um passado frustrante, sabe, de uma vida ao qual antes você via e de repente algo aconteceu e você parou de ver e que hoje você se encontra cego. Você não tem mais essa visão, sabe, do presente teu agora, sabe, você não está tendo visão de como sair da beira dessa estrada, sabe, como aquele cego. Talvez alguém que enxergava antes e depois parou de ver, sabe, quando para de ver, quando eu e você paramos de enxergar, paramos de ver tudo aquilo que está ao nosso redor ou aquilo que tem lá na frente, nós só vamos parar, porque não tem como se movimentar em algo que você não vê, sabe? Mas que o dia tão esperado na vida daquele ser humano, ao qual suas esperanças já tinham se perdido, havia chegado, e eis que Jesus ele passava. E a palavra aqui diz que Jesus ele ia passando com os discípulos quando ele começou a clamar. Só que o interessante desse cego não é o fato dele chamar Jesus, porque muitas passagens na Bíblia, pessoas chamavam e clamavam a Jesus. Mas o que chama a atenção, o que Deus colocou no meu coração, foi a forma que ele clamou para Jesus. Sabe, ele chamou Jesus pela sua descendência, né? Pela sua genealogia que vinha lá de Davi. Ou seja, ele não gritou: Jesus, filho de Deus, tem compaixão de mim. E também não estou falando que ele ignorou Jesus ser filho de Deus. Mas no momento em que ele grita, filho de Davi, tem misericórdia, tem compaixão de mim. Ele puxava Jesus lá para a genealogia que era Davi, sabe?
Ou seja, eu sei que você veio, Deus, em forma de homem nessa terra. E eu creio na tua cura como homem na minha vida. O que muitos de nós hoje às vezes não acreditamos, sabe? Na nossa cura, na nossa restauração, na solução para o nosso problema, para a visão, para a nossa cegueira. Nós não acreditamos hoje mais que Jesus, ele pode resolver. Ouve-se falar de Jesus, as palavras que Jesus está curando, que Jesus está fazendo, e entram nos ouvidos das pessoas como fosse qualquer uma frase normal, sabe? E não pode ser assim, é algo sublime, Jesus curar. E de repente aquele cego, ele fala dessa forma, Jesus, filho de Davi. É como se ele dissesse assim, eu sei que você está aqui em forma de homem, mas eu creio que mesmo em forma de homem, pelo amor que você tem pelo ser humano, por ser um ser humano, e entender a nossa fraqueza, a nossa limitação, o Senhor tem poder de curar. Sabe, é como se ele dissesse assim, Jesus, nesse clamor dele, você é homem como eu. O Senhor conhece o meu sofrimento, o Senhor está sabendo a minha luta, a minha situação. Como homem o Senhor consegue ver, e como homem o Senhor tem poder de me curar, porque vieste como homem, sabe? Jesus, ele veio, Deus em forma de homem, né? Mas para nos tocar em forma de homem, porque se ele fosse nos curar em forma de Deus, ele ficava na glória. E ele veio da glória. Eis que o verbo se fez carne e habitou no meio de nós, sabe? Então ele veio para ser carne como nós. E esse cego, ele clamou diferente, sabe? Ele não chamou pelo Pai celestial de Jesus. Ele chamou pelo Pai terreno, sabe? Pela genealogia de Jesus, que era Davi. Sabe, é lindo isso, porque ele acreditou que ele clamando para Jesus, a genealogia de Jesus que vinha de Davi, Jesus sentiria na carne, na pele, como homem o que ele estava passando. A dor desse homem, Jesus me revelava na palavra, era muito grande. E é só mesmo quem passasse por aquela dor, para sentir a dor que ele sentia, de um dia, outra hora poder enxergar e de repente já não estar vendo mais nada, já não estar vendo mais saída, estar na beira do caminho, porque a palavra deixa bem claro que ele se encontrava na beira do caminho, ele não estava no caminho, não tinha como ele estar no caminho, sem a visão, sem os sonhos restaurados novamente, sem a direção, sabe? Ele entende que naquele momento passava alguém capaz de resgatar para ele tudo aquilo. Ele acreditou em Jesus como homem. Ele acreditou na misericórdia de Jesus. Ele clama. Ele fala, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe, hoje são tempos de pedirmos a misericórdia de Jesus, sabe? Porque sem ela nós não vamos conseguir. Tem coisas na minha e na tua vida que somente Deus, somente Jesus para colocar a mão, sabe? Ainda que a gente lute, a gente batalhe, a gente corra atrás, a gente, se esforce, vai ter coisas que é só Ele mesmo, sabe? Aquele cego, ele já fazia parte dele, que era ficar na beira do caminho. Eu imagino que muitas pessoas largavam ali ofertas para ele, esmolas para ele, sabe? Mas sabe quando alguém já está cansado de viver de migalhas? Sabe quando alguém já está cansado de viver de misericórdia de outras pessoas, e de repente ele ouve que por ali, sabe, estava passando o dono da história dele, o dono do resgate dele, o dono da bênção que poderia tirar ele daquela situação de cegueira, de humilhação, de dor, de rejeição, sabe? Aí ele clama, ele grita e ele insiste, sabe? As pessoas falam, não incomode o mestre, sabe? Não vale a pena, ele não vai te ouvir, você é um qualquer que tá aí, eu venho te dizer que não. Sabe, se você clamar com o teu coração, não só com a tua boca, porque aquele homem, ele não clamou só com a boca dele, ele pediu misericórdia para Jesus. Esse é um dos pontos da diferença deste homem. E o Senhor vem me dizer, tem pessoas aqui hoje que são diferentes, sabe, são diferentes de outros, e que você hoje está clamando para Deus, e você hoje pode estar se sentindo desanimado, ou com a tua fé lá embaixo. Eu não sei quem anda te desanimando, se são as circunstâncias ou se são alguém, mas hoje eu venho, sabe, da parte daquele que pode hoje te dizer com toda, com toda certeza,
Sabe, eu estou passando na tua história e eu estou ouvindo o teu clamor. Sabe, são pessoas que estão clamando para Deus e já não estão vendo saída. E devido à demora e à dificuldade, sabe, desse teu estado de cegueira, desse teu estado, sabe, deficiente, impossibilitado de fazer alguma coisa por você mesmo. Sabe, tá fazendo com que você clame mais forte para Ele. E hoje Ele fala, filha, entra lá e diz que eu tô passando e eu tô ouvindo sim. Sabe? O Senhor conhece que você tem fé, que é Ele que vai resgatar a tua vida. E é Ele que vai resgatar essa tua deficiência ao qual você se encontra. Eu venho dizer para você hoje que Jesus, Ele me usa para dizer para você assim, olha, toda essa tua história de dor, eu vou transformar em vitória, eu vou transformar em honra, sabe? Porque Jesus, Ele conhece essa tua incapacidade. Um outro ponto que Deus ministrava no meu coração, da diferença do clamor desse cego, sabe? Da diferença de todos os outros milagres que Jesus fez, sabe? Cada um tinha a sua porção de fé, cada um tinha o seu modo de chegar a Jesus, cada um tinha a sua necessidade, sabe? E a desse homem, além dele acreditar que Jesus, como homem, sentiria a dor dele, puxou do passado de Jesus, sabe? Ele puxou da genealogia de Jesus, sabe? Quando ele clamou. Ele pediu por misericórdia daquele que sentiu na pele o que ele sente. Estava sentindo na pele humilhação e rejeição como ele, sabe? Esse é um dos pontos, sabe? É um dos pontos que tornou esse cego diferente. Outro ponto que torna ele diferente, ele chama Jesus para o passado, ele clama, sabe? Jesus, quando ele chama Jesus por filho de Davi, é como se ele falasse assim, você teve um passado, sabe? Um antes de você, uma história antes de você que resultou em você. É como se ele falasse, eu também tive, Jesus, uma história antes de mim, como você teve. É como se naquele segundo de clamor ele pudesse ter todo esse diálogo com Jesus, sabe? Muito forte. Jesus, ele me revelava hoje, é como se ele dissesse assim, Jesus, teve toda uma história antes de você estar aqui, eu também tive uma história antes de estar aqui. E um dia eu via, sabe? Mas algo aconteceu no meu trajeto, ao qual eu fui parado, sabe? Eu fui impossibilitado de continuar, sabe? Algo lá no meu passado aconteceu, algo lá atrás aconteceu. E é só o Senhor que tem poder para voltar também no meu passado, porque eu mesmo não tenho como voltar. E essa cegueira é devido a algo do meu passado, ou seja, tem pessoas aqui que você está passando algo aí hoje, que vem um histórico lá do teu passado, é algo que aconteceu lá atrás com você, que acarretou, sabe, nessa tua deficiência, que veio resultar nessa tua deficiência, nessa tua impossibilidade de continuar, ao qual você se encontra hoje na beira do caminho, e você não consegue prosseguir porque algo lá atrás aconteceu, e infelizmente você ficou aí prostrado, sabe? Eu venho da parte do Senhor que vem dizer para você, eu sou Deus de restituição, sabe? Você não pode voltar no passado e mudar o que aconteceu, mas Jesus, ele tem o poder de voltar e trazer para você tudo aquilo que você não viveu, sabe? Um ano que você viva na presença de Jesus é como todos os teus anos passados. Ele consegue te proporcionar a mesma alegria, o mesmo resultado. Então, o único que tem poder de voltar e resgatar tudo aquilo que aconteceu comigo e com você no passado é Jesus. Ainda que o tempo ele não volte você lá naquele tempo, mas ele traz o tempo para você viver. Ele é o dono do tempo, sabe? A Bíblia diz que um dia ele parou o tempo para Josué. Josué precisava vencer aquela guerra e o dia já estava se acabando. A Bíblia diz que ele dá uma ordem para o sol parar, mas a gente sabe que o sol ele é parado, que gira é a terra. Então, ou seja, Deus ele parou a terra para Josué. Sabe, hoje ele para tudo para você, para olhar para esse teu clamor aí, sabe? Hoje ele para tudo para olhar para essa tua petição. É no passado, ele volta, é no presente, ele age, sabe? Porque o futuro pertence a ele, sabe? Não pense duas vezes hoje em clamar por esse filho do Davi, que é Jesus. Sabe, quer clamar por filho de Deus, fique à vontade. Quer clamar pelo filho de Davi, ele é o mesmo,
sabe? É que aquele cego, ele quis que Jesus sentisse o que ele sente, sabe? Jesus, ele vem dizer para você, eu tô sentindo o que você tá sentindo. Talvez hoje você esteja clamando por Jesus pelo filho de Davi, sabe? Que é para ele sentir na carne o que você tá sentindo, sabe? Está clamando pelo filho de Davi para ele lembrar que ele veio de uma genealogia passada, sabe? E que você também veio de uma genealogia passada que te trouxe dor, de um histórico que te trouxe dor, sabe? Aquilo que gerou você te trouxe dor, sabe? Jesus, ele carregava a dor desde que ele pisou na terra, ou seja, da sua genealogia passada, acarretou-se tudo o dia de Jesus. Aquele cego era a mesma coisa. É como se ele dissesse, Jesus, o Senhor sabe o que eu estou passando, sabe? O Senhor sabe o que eu estou passando. Só que eu conheço alguém que pode transformar, e é o Senhor, filho de Davi. Sabe, irmãos, hoje é um dia de você clamar mesmo com toda a força do teu coração, e clamar, não gritar, rasgar o teu peito na presença desse Jesus que hoje passa, e ele diz assim, o que queres que eu te faça? Sabe? Jesus pede para ele. Aí muitos brincam e falam, poxa vida, ele era cego, e Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? Você sabe por que dessa pergunta que Deus me revelava? Aqui, ó, a versículos anteriores, os discípulos de Jesus, eu vou ler essa parte para você. Os discípulos de Jesus, sabe? Jesus fez a mesma pergunta para eles, e olha o que eles responderam. Por isso que Jesus pergunta para esse cego também, porque ele sabia que a resposta ia ser outra. Olha o que os discípulos dizem. Aqui, ó. E ele lhes perguntou, o que queres que eu vos faça? E respondeu-lhe, permita-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Tiago e João fizeram essa pergunta para Jesus. Sabe, Jesus pergunta o que quereis que eu vos faça? E eles responderam, permita-nos que na tua glória nós nos assentamos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Sabe, olha a arrogância, sabe, a arrogância. Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? Um queria sentar à direita, outro à esquerda de Jesus na glória. Ou seja, somos os teus discípulos, temos lugares privilegiados. E hoje eu não estou desfazendo dos líderes de igreja, dos irmãos convertidos das igrejas, sabe? Cada um tem o seu lugar junto de Jesus, sabe? Mas tem pessoas que se julgam ser melhores por estarem caminhando com Cristo já, por estarem numa congregação, sabe, já caminhando, obreiros de algum lugar, líderes de algum lugar. Eles têm, sabe, alguns têm esse topete de achar que por eles serem já de uma igreja, por eles estarem há mais tempo caminhando com Jesus, eles têm um lugar privilegiado, sabe? Jesus responde, não compete a mim. Não compete a mim decidir quem vai se assentar ao meu lado ou outro. Acaso vocês vão provar do cálice e receber o batismo que eu tive? E o cálice é como se Jesus dissesse, quem são vocês? Sabe? Para se acharem dignos de estar comigo na glória, e um ao meu lado, outro ao outro. Ou seja, não compete a mim, é Deus que vai escolher, tem que estar preparado. Jesus responde assim para eles. Sabe? Depois você lê lá para você ver. Sabe? Então Jesus fez a mesma pergunta para 2 discípulos. E eles tiveram essa audácia de responder dessa forma para Jesus. E logo em seguida Jesus fala, tem que ser o menor, sabe? Existem leis, sabe, que nós temos que ser submissos, mas no reino não funciona assim. No reino de Deus, o menor tem que servir o maior. Ou seja, não adianta vocês quererem estar num lugar privilegiado sem ter amado alguém, sabe? E de repente ele se volta para o mesmo cego, um pouco depois, e olha a pergunta para o cego. Perguntou-lhe Jesus, o que queres que eu te faça? Respondeu-lhe o cego, mestre, que eu torne a ver. De repente, 2 pessoas que já caminham há tempos com Jesus são cegos. São cegos totalmente. Tinha tantas outras coisas para eles perguntarem, pedirem para Jesus. E de repente Jesus se depara com um cego. Um cego que enxergava muito mais do que eles. Existem pessoas hoje que não são convertidas e não conhecem a face do Senhor, mas que são mais convertidos, enxergam melhores do que certos que andam com Jesus.
Sabe, é muito triste dizer isso, e eu oro para aqueles que estão cegos dentro da casa do Senhor. Eu oro para que eles venham a enxergar como esse cego, que eles clamem a esse filho de Davi, para que eles possam enxergar. E de repente alguém que está na beirada do caminho tem mais visão do que um que já está no caminho. É triste dizer isso, mas eu tenho para dizer para você hoje que se você está na beirada do caminho, Jesus vai fazer você enxergar assim, sabe? Porque talvez você não seja tão cego assim, porque você conseguiu enxergar o filho de Davi, aquele que pode restaurar a tua história, voltar no passado e trazer tudo aquilo que te trouxe dor, renovar tudo isso que te trouxe dor, curar, te sarar, trazer de volta aquilo que você perdeu, sabe? Trazer de volta a visão que um dia você teve e que hoje você perdeu, e você tá aí, ó, humilhado, rejeitado, abandonado. Ele é o dono da tua história, e Ele está no caminho ao qual conduz você para viver essa história. E eis que esse cego, ele tinha uma visão interna dentro dele, porque se uma vez enxerga, vai enxergar para todo sempre, ainda que o físico se feche. A visão interna vai enxergar, sempre vai enxergar Jesus, sabe? Ainda que no físico, quem um dia pisou no Santos dos Santos nunca mais pisará em outro lugar, e ainda que pise não permanecerá, sabe? Talvez hoje aí você já enxergava, estava caminhando, e hoje você parou de caminhar, mas a tua visão está aí dentro, ó, só Jesus, Ele acender novamente essa visão, que você volta a enxergar, sabe? Você precisa acompanhar Jesus, caminhar com Ele novamente. Não fique prostrado. Eu não sei o que é a tua luta hoje. Não permita que essa luta te deixe pro resto da tua vida na beira do caminho. Não permita ficar nessa situação. Se levanta, irmão. Se levanta, irmã. Tem Jesus passando aí. Hoje Ele pergunta para você: o que queres que eu te faça? Sabe por que Jesus não fez essa pergunta para ele? Jesus não viu cegueira nele, sabe? Porque se Jesus tivesse visto cegueira nele, ele perguntava: quer que retornar a ver, né? Tocava nele, vou, né? De lhe devolver a sua visão. Mas Jesus não viu cegueira nele. Tem pessoas que Deus não vê cegueira em você, por isso que Ele pergunta: o que queres que eu te faça? Porque se você clama a Ele, você já tem a visão aqui dentro. Se você clama a Ele: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você não é cego. Agora a pergunta é: o que queres que eu te faça? Eu faço porque eu sinto o que você sente, diz o Senhor. Eu trago porque eu sei o que você passou. Eu resgato o tempo perdido, eu te coloco no caminho, diz o Senhor. Eu te levanto desse chão. A palavra diz que Ele lançou fora aquela capa. Ele tirou aquela capa de vergonha e foi atrás de Jesus, seguindo Jesus. Lança fora essa capa hoje. Tira essa capa de julgamento. Tira essa capa de vergonha, de decepção, de dor, de humilhação, de rejeição. Tira essa capa hoje e segue Ele. Ele tá aí, ó, passando hoje aí na tua vida. Ei, Senhor. Mandereia, eu sei que é mandereia. Ele tá passando aí. Ele tá te perguntando: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Você só precisa clamar: ei, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu coloco cada um que está aqui na Tua presença, Pai, eu encerro te dizendo: Pai, levanta essas pessoas que estão aí no caminho, Pai. Levanta, Pai, cada homem, cada mulher que estão aí parados no fundo desse poço, parados na beirada dessa estrada, Pai. Jesus, passa hoje nessas histórias, Jesus, resgata
volta, Pai. Tudo isso que o inimigo tirou, Pai. Tudo isso que um dia ele tinha, que hoje ele não tem mais. Senhor Jesus, que o Senhor possa passar hoje, Pai, por essa vida, Pai, por esse caminho, Pai. Que o Senhor venha, Pai, a trazer, Pai, novamente a esperança, Pai. Que o Senhor resgate, Pai, tudo aquilo que foi tirado um dia deste e dessa. Tenha misericórdia, Pai. Tenha misericórdia dos teus filhos que hoje se encontram como este cego, Pai, na beira do caminho. Pai, eu sei que o levante está grande agora aqui, que deu essa falha, porque eu sei que algo está acontecendo na vida de alguém. E o inimigo, ele não se contenta no teu agir. Eu sei que neste momento, Pai, o Senhor está agindo profundamente na vida de alguém que entrou aqui. Na vida de alguém que ligou, Pai, por um acaso, Pai, neste vídeo, Pai, para ouvir a tua palavra. E eu sei que algo foi transformado e terá testemunho para a honra e a glória do teu nome. O inimigo se levanta, Pai, quando o Senhor tem algo poderoso para fazer. E eu sei, Pai, que hoje o Senhor passou na vida destes que estão aqui. E cada um que aqui está foi tocado, Pai. Foi tocado por Jesus, filho de Davi. Foi tocado, foi sarado, foi levantado dessa posição de vergonha. Eu creio no teu milagre, que será para a honra e a glória do seu nome, Senhor. E assim eu encerro, declarando que tudo aquilo que você está com medo, que você perdeu, que você não está enxergando na tua frente, que você está acuadinho aí num canto, Jesus passou na tua história hoje, na tua vida, e você vai se levantar. E todo aquele que passou um dia por você e te ignorou, vai ter que ver o agir de Deus na tua história. Amém? Assim eu encerro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.